Você já observou atentamente como o universo parece conspirar a favor de certas pessoas, enquanto outras permanecem estagnadas na mesma situação ano após ano? Essa disparidade não é obra do acaso nem resultado de simples sorte. Existe uma lei cósmica poderosa, tão real quanto a gravidade, que responde diretamente à qualidade de nossos pensamentos e à intensidade de nossa fé. Quando cultivamos convicção interior, começamos a ver o mundo se reorganizar em torno de nossos propósitos. Mas quando permitimos que o medo governe nossa mente, o mesmo mundo se transforma em uma sucessão de obstáculos intransponíveis. A diferença fundamental entre os que realizam e os que apenas fantasiam não está nas circunstâncias externas, mas na coragem de acreditar no que ainda não se materializou, na ousadia de dar o primeiro passo quando todos os sinais parecem desfavoráveis, na disciplina de persistir quando os recursos são escassos. Existe uma voz interior que sussurra direções precisas para aqueles que se dispõem a silenciar o ruído do mundo. Essa voz não se impõe com estrondo, mas fala na quietude da alma. Os que desenvolvem ouvidos espirituais aguçados descobrem atalhos que a lógica racional jamais poderia mapear. Quando nosso ser está em perfeita sintonia com um propósito divino, ocorre um fenômeno fascinante. As peças do quebra-cabeça universal começam a se encaixar com precisão milimétrica. Isso não é misticismo vazio. É a manifestação concreta de leis espirituais tão reais quanto as leis físicas que mantêm os planetas em suas órbitas. A verdadeira fé transcende a mera esperança passiva. Ela se materializa em ações concretas que antecipam a realização. O agricultor que prepara a terra antes da estação chuvosa compreende esse princípio. O arquiteto que desenha planos antes da primeira fundação vive essa verdade. Nossa cultura moderna nos condicionou a exigir provas antes de acreditar. Mas os grandes transformadores da história operaram na direção oposta. Eles primeiro acreditaram, depois viram. A natureza é o maior testemunho dessa verdade. Observe o impressionante caso do bambu chinês. Durante seus primeiros 4 anos de vida, nenhum crescimento visível ocorre acima do solo. Um observador desatento poderia concluir que a semente foi infértil. No entanto, subterraneamente, um complexo sistema radicular se expande vigorosamente. Quando chega o momento certo, essa mesma planta que parecia estagnada pode crescer até 25 metros em apenas 6 semanas. Seu momento atual pode ser exatamente como esse período do bambu, aparentemente improdutivo na superfície, mas cheio de atividade transformadora nas profundezas do seu ser. Seu caráter está sendo refinado como o ouro no crisol. Sua perspectiva está se ampliando além dos horizontes imediatos. Sua resiliência está sendo temperada como o aço nas forjas. Não cometa o erro de menosprezar esse período de preparação oculta. Foi nas estações de silêncio que Mozart compôs suas primeiras sinfonias mentais, que Edison visualizou suas invenções décadas antes de materializá-las, que os grandes líderes forjaram a determinação que os sustentaria nos momentos decisivos. As Escrituras Sagradas nos lembram com sabedoria que há um tempo designado para cada propósito sob o céu. Tempo de semear com lágrimas e tempo de colher com alegria. Mas a colheita pressupõe 3 elementos indispensáveis: semente lançada ao solo, paciência para esperar o ciclo natural e trabalho contínuo para proteger o cultivo. Quantos abandonam seu campo um dia antes do milagre? Quantos desistem quando as primeiras dificuldades surgem, sem perceber que estavam a um passo da virada? Cada ação alinhada com seu propósito divino desencadeia uma reação em cadeia no universo espiritual. O que hoje parece insignificante, uma pequena oração, um gesto de bondade, uma hora de estudo dedicado, carrega em si o potencial de se tornar uma avalanche de bênçãos no futuro. Deus não nos dá sonhos para nos torturar, mas para nos impulsionar. Cada visão plantada em seu coração vem com os recursos necessários para sua realização completa. Mas a responsabilidade de nutrir essa visão é inteiramente sua, através da fé inabalável, da disciplina constante e da perseverança inquebrantável. A tentação de se comparar com os outros é um dos maiores obstáculos ao crescimento autêntico. Cada criatura tem seu ritmo próprio e singular. A borboleta passa por metamorfose dentro de seu casulo silencioso, enquanto a águia filhote é empurrada do ninho para aprender a voar em meio às correntes turbulentas. Ambos são aves, ambos voam, mas seus processos são radicalmente diferentes. Sua jornada não precisa se parecer com a de ninguém. O que importa não é quanto tempo leva, mas que você continue avançando um passo de cada vez. Observe ao seu redor com olhos atentos. Cada edifício, cada obra de arte, cada avanço técnico começou como um pensamento intangível na mente de alguém. As grandes catedrais foram primeiro visualizadas antes de serem construídas.
As sinfonias imortais existiram primeiro na imaginação dos compositores. Você também carrega dentro de si ideias poderosas que aguardam expressão. A diferença entre o sonho e a realidade chama-se ação corajosa. Muitos têm inspirações brilhantes, mas poucos têm a coragem de enfrentar o desconforto necessário para transformá-las em algo concreto. O medo é um mentiroso eficaz, ele sussurra previsões catastróficas e amplifica cada risco potencial. A fé, por outro lado, é a voz da verdade que lembra: você foi equipado com tudo o que precisa para cumprir seu destino. A escolha diária sobre qual voz alimentar determinará a trajetória da sua vida. As dúvidas virão, isso é inevitável. Mas você não precisa se tornar refém delas. Seu diálogo interno é o arquiteto do seu futuro. Palavras têm poder criativo. Pensamentos são sementes que germinam em ações. Emoções são a força motriz que impulsiona a visão adiante. Alinhe suas palavras, pensamentos e emoções com o propósito maior que Deus colocou em seu coração, e você testemunhará um fenômeno extraordinário. Portas que pareciam fechadas começam a se abrir, pessoas certas aparecem no momento exato, recursos inesperados surgem quando mais necessário. O processo raramente será linear ou rápido. Haverá dias de luta e noites de dúvida. Mas cada esforço, cada lágrima, cada momento de perseverança está sendo meticulosamente registrado no livro do seu destino. Comece cada manhã com uma declaração clara de propósito. Lembre-se da sua verdadeira identidade. Você não é um acidente cósmico, mas uma criação intencional, moldada à imagem do próprio Criador. Seu DNA carrega marcas de grandeza. Sua existência não é trivial, há um plano divino tecido em cada fibra do seu ser. Nenhuma experiência em sua vida é desperdiçada. As quedas ensinam lições que o sucesso jamais poderia transmitir. As lutas desenvolvem músculos espirituais que a facilidade nunca formaria. A vida não exige perfeição, exige progresso constante. O agricultor que cultiva sua terra dia após dia, mesmo sem ver crescimento imediato, colherá abundantemente na estação certa. O artista que pratica seu ofício diligentemente, mesmo sem reconhecimento imediato, alcançará maestria com o tempo. O empresário que persiste através dos fracassos inevitáveis acabará construindo algo significativo. O céu não está reservado para os impecáveis, mas para os perseverantes. Sua história está sendo escrita neste exato momento, e cada escolha sua é uma sentença no livro do seu destino. Quando a fé autêntica encontra ação consistente, o impossível se torna inevitável. O que hoje parece distante e inatingível em breve se tornará parte natural da sua realidade. A semente da sua visão já foi plantada, agora regue-a com fé, proteja com perseverança e espere com expectativa confiante o dia da colheita gloriosa. Se este conteúdo tocou seu coração e trouxe luz ao seu caminho, não guarde essa mensagem apenas para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essas palavras hoje. Assim como uma única vela pode acender milhares de outras sem perder seu brilho, sua simples ação de repassar esta mensagem pode ser a faísca que faltava para incendiar a fé de quem está prestes a desistir. Sua partilha pode ser o sinal que alguém estava esperando, a confirmação de que Deus está trabalhando mesmo quando não vemos. Espalhe esperança, porque quando plantamos sementes de fé na vida dos outros, colhemos um jardim de milagres em nossa própria jornada. Que esta mensagem corra como fogo purificador, acendendo corações e transformando vidas.